questão mais complicada de química no Enem 2012 com certeza foi essa. Fala de um movimento no Japão para combater o aquecimento global, o efeito estufa. Você sabe, um dos principais causadores do efeito estufa é o dióxido de carbono. Muito bem. Agora, de que forma a gente pode retirar o CO2 que está em excesso? Porque é aí que se fala em efeito estufa. A Terra começa a aquecer muito mais do que deve quando a gente enfia muito mais CO2 do que deve na atmosfera. Aí a quantidade de energia retida é muito maior e causa o aquecimento. Olha só, considerando um processo de combustão completa é quando você faz uma queima e libera unicamente dióxido de carbono e água, não libera monóxido de carbono. Tá? Estamos falando aqui, gás de cozinha não é gás butano puro, mas nós estamos considerando aqui que fosse, tá? Para facilitar os cálculos. A mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária proposta por eles, né? Qual vai ser? Então aqui entra o cálculo estequiométrico. O butano pode ser representado por C4H10. Ele tem 4 carbonos e 10 hidrogênios em sua molécula, em sua unidade básica. Combustão é reagir com oxigênio e, se for combustão completa, produz CO2 mais água. Aí você faz o balanceamento disso e vai obter esses coeficientes. Para quem não sabe, o balanceamento é feito quando você pensa assim: o número de átomos de um lado tem que ser igual ao número de átomos do outro lado para cada elemento. Por exemplo, tenho 4 carbonos aqui, do lado dos produtos eu tenho que ter 4 carbonos. O carbono nos produtos só aparece no CO2, no caso aqui da combustão. Então, o número de carbonos que tem por molécula da substância que está reagindo com o O2 do combustível é o número de moléculas de CO2 que será produzida por cada molécula do combustível. Então, na verdade, tem uma coisa muito mais prática para se fazer quando for combustão completa e quando você estiver lá no vestibular e precisar ir com rapidez. Você vai fazer a combustão de uma substância orgânica. O cara falou que é combustão completa. Então pode ter certeza, vai produzir apenas CO2 como composto que tem carbono nessa reação. Quantos CO2 por molécula? É só olhar o número de carbonos que tem na molécula do combustível. Então seria fácil a gente ver que uma molécula de butano produz 4 moléculas de CO2. 1 mol de moléculas de butano, seguindo a proporção, é lógico, vai produzir 4 mols de moléculas de CO2. 1 mol de butano para 4 mol de CO2. Ok? Agora eu tenho a proporção com a qual essas substâncias reagem. 1 quilo, lembre-se que são 1000 gramas. A proposta dos japoneses é retirar 1000 gramas de CO2 por dia do ar atmosférico. Como retirar? Deixar de liberar. Porque aí o cara já vai estar retirando antes de liberar, vamos pensar assim. Então olha só, como é que um japonês vai ter que fazer para deixar de liberar 1000 gramas de CO2? Quanto de gás de cozinha ele tem que gastar a menos? Quanto que ele tem que deixar de gastar? Então pensa assim, cada mol de CO2 dá 44 gramas, isso foi dado no exercício. Se 44 gramas é 1 mol de CO2, 1000 gramas são quantos mols? Esse é o raciocínio. Por que eu não posso pensar diretamente em gramas? Porque eu não estou dizendo que 1 grama de butano dá 4 gramas de CO2. A proporção estequiométrica dada pelos coeficientes, ela sai em número de mols, em quantidade de matéria e não em gramas. Não é uma proporção em massa e você não pode confundir isso. Então, você quer fazer o seu cálculo estequiométrico, foi dado para você massa, transforme para número de mols.
E aí você vai poder fazer a proporção, porque a proporção é em número de mols. Olha só, 44 gramas é 1 mol de CO2, 1000 gramas é X. Regra de 3, diretamente proporcional, como sempre na química, né? Vai virar isso daqui uma equação fracionária, 44 vezes X igual a 1000. Portanto, quem é o nosso X? Quem é o número de mols de CO2 onde eu terei 1000 gramas de CO2? Fazendo a conta, né, vai dar 1000 dividido por 44, que é 22,72 mol de CO2. É isso em termos de número de mols, agora ficando mais fácil, né? Em termos de quantidade de matéria. Um japonês tem que deixar de emitir 22,72 mol de CO2 para atingir a meta dos japoneses. Voltando à proporção, 1 mol de butano gera 4 mol de CO2. Eu preciso deixar de consumir 1 mol de butano para deixar de liberar 4 mols de CO2. E para deixar de liberar 22,72 mols de CO2? Quantos mols de butano eu preciso deixar de consumir? Tá? 1 mol de butano produz 4 mol de CO2. Quantos mols de butano vão produzir 22,72 mols de CO2? Uma outra regra de 3, diretamente proporcional. É só multiplicar em X, né? Vai ficar X igual a 22,72 dividido por 4. Que olha só, vai ficar 1 vezes 22,72 igual a 4 vezes X. Aí o 4 vai passar para o outro lado e vai passar dividindo. A resposta em número de mols é 5,68 mols de butano. Olha, não estranha não, eu falo mols e escrevo mol. É assim que se faz. Mesmo que você vá para uma quantidade maior que 1 de mols, você escreve mol e lê mols. A questão é que o exercício não me perguntou quantos mols de butano o japonês precisa deixar de consumir. Então, para descobrir qual é a massa de butano que corresponde a 5,68 mol, é simples. Se cada mol é 58 gramas, 2 mol é 2 vezes isso, 3 mol é 3 vezes isso, 5,68 mol é 5,68 vezes 58, e que vai dar 329,55 gramas. Divide por 1000, você vai ter o resultado em quilogramas, 0,33. Veja só, 0,33 quilogramas é a nossa resposta e é a alternativa B. Bom estudo para você!